Bom, a gente vai estar falando agora das cartas que foram lançadas até agora. E para isso a gente vai estar usando alguns símbolos. O primeiro deles vai ser a da Jarra do Desencanto, para quando as cartas elas não forem do meta, mas elas gerarem valor. Por exemplo, uma carta épica ou rara, que pode até ser boa num deck, mas não num deck do meta. O símbolo de Hearthstone para quando a carta for do meta, ou seja, for uma carta que vai definir um deck bom, ou um dos decks bons daquela classe. E por último, mas não menos importante, a lata de lixo, para quando a carta ela for ruim de todas as maneiras possíveis. Bom, vamos lá para as cartas. Bom, vamos estar começando com o Strong Imprudente, que é uma carta custo 3 de bruxo, 2/6, provocar grito de guerra, descarte seu card de menor custo. Ou seja, uma carta boa, mas como toda carta boa de bruxo tem uma desvantagem. Você vai ter que descartar uma carta da sua mão, mas como é de menor custo, você pode descartar uma carta que não seja tão importante, ou seja, uma carta de custo 1 ou 2. E então para mim eu defino essa carta como meta. Vamos para a próxima. Bom, vamos estar falando agora da Agressora Selvagem, custo 2, 2/3, grito de guerra, causando equivalente ao ataque do seu herói a um lacaio inimigo. Se fosse ao herói inimigo seria mais interessante, que daria para fazer uns combos legais com ela, mas se você pensar em jogar ela em curva no turno 2, você não vai ter muito efeito, já que você não vai ter como aumentar seu ataque, mas mesmo assim, druida acho que não vai ter tanta carta para turno 2, então para mim essa carta é meta, e só por causa desse único detalhe. Bom, vamos estar falando agora do Torcedor de Tubarões, neutra 2, custo 2, 2/2 pirata, depois que você ataca, evoca um pirata 1/1, meta, porque em guerreiro você tem bastante arma, então você vai atacar com seu herói, e isso pode fazer com que pirata guerreiro volte a ser jogado. Eu espero que não, mas para mim essa carta vai ser boa em meta. Falando agora do Garra-Ataque, custo 1, 1/1, Caçador Fera, rapidez, grito de guerra, adiciona o Lince 1/1 com rapidez à sua mão, ou seja, adiciona meio que uma cópia dele, só que sem grito de guerra. Para mim essa carta é muito boa, já que Caçador gosta de carta custo 1, então é meta, e pelo simples fato também de que, por mais que ela não tenha bons status, carta custo 1 de Caçador costuma rotacionar, então alguma hora eles vão acabar usando ela. Bom, para quem achou que não ia ter uma carta ruim nessa coleção, tá aí Galinha Gurubash, custo 1, neutra 1/1 fera, com massacre, receba mais 5 de ataque. Bom, massacre é o seguinte, vamos falar dessa mecânica dessa coleção. Quando uma criatura mata outra criatura, ela ganha um efeito de massacre, que em inglês é overkill. E isso significa que se ela mata uma criatura, ela ganha mais 5 de ataque. Essa carta é um lixo, já posso falar agora. E porque ela tem que sobreviver 3 turnos para poder ter o efeito dela. Você tem que jogar ela, no próximo turno você ataca, e no terceiro turno ela vai ter ataque se ela sobreviver de alguma maneira para poder atacar. Péssimo. Bom, falando agora do Contrato Caótico, uma carta de bruxo, custo 8, destrua metade do deck de cada jogador. Ou seja, essa carta é muito boa para bruxo, já que bruxo compra mais cartas. Ou seja, quando você tiver 10 cartas no seu deck, por exemplo, se o oponente tiver 20, quando ele descartar metade dos dois, você vai perder 5 cards, o oponente 10. Vai perder o dobro do que você perdeu. Só que você tem que pensar que naquele turno você não fez nada. Então no turno 8, se fosse o turno 8, você só vai ter jogado essa carta e não vai ter modificado o campo. Então pra mim essa carta não é boa, pra mim ela é só pó. Ela vai te gerar pó, já que ela é épica, mas ela vai ser boa apenas se sobreviver apenas em deck de controle e mais ou menos. Bom, falando agora da Guardiã de Almas, carta de bruxo custo 6, 6/6, bom status pelo custo dela, grito de guerra, adicione à sua mão 3 cards aleatórios que você descartou nessa partida. Como o bruxo descarta bastante, tem até aquela lendária da coleção passada que você compra 3 cartas e descarta, você pode pegar exatamente as cartas que você descartou. Então eu já vou falando que para mim essa carta vai ser meta, vai ser uma carta padrão em bruxo, até mesmo em controle ou deck que tem que jogar em curva. Para mim é uma carta muito boa, que você pode planejar muito bem o que você descarta para poder pegar algum combo específico também. Então para mim essa carta é meta, muito interessante. Bom, falando agora da lendária de Sacerdote, custo 7, 7/7, bom suádio morto. Para mim essa carta vai ser só pó, bastante pó até, já que ela é lendária, porque o grito de guerra dela compra lacaios até que custo 1 até que sua mão fique cheia. Ou seja, ela vai fazer você descartar a carta provavelmente, e tem que ser só para um combo específico, senão ela não é uma boa carta. Bom, agora nós temos uma épica de Paladino, custo 2, 1/3, Prelado Imortal. Último Suspiro, coloque este card no seu deck e ele mantém todos os encantamentos. Essa carta vai ser meta, eu tenho toda a certeza absoluta de todas as cartas aqui, para mim é uma das que eu tenho mais certeza. Primeiro, é bom, 2, 1/3 não está ruim, bloqueia. Você vai poder encantar ela, por exemplo, imagina que você joga aquela carta, custou acho que 4, 4/4,
que já é da coleção básica de Paladino. Ela vai ser uma 5/7, que quando ela morrer você vai poder colocar ela no seu deck, ou seja, vai te gerar valor infinito da carta, o seu deck nunca vai acabar também, então você nunca vai tomar dano de fadiga, e vai ser uma carta late game impossível de lidar, então para mim essa carta é meta. Moleque de Água, custo 2, 2/1. Eu tô percebendo que a Blizzard está querendo forçar um modelo que eles já tinham colocado para Mago, que era de poder heróico. Se vocês voltarem em algumas coleções, tinha aquele Azure Drake, que você podia usar várias vezes o poder heróico, tinha cartas que aumentavam o dano do poder heróico, e já um spoiler nas cartas na frente, que vão ter cartas assim para Mago. Moleque de Água, Grito de Guerra, seu próximo poder heróico, nesse turno custa 0. Eu vejo essa carta sendo jogada em combinação com decks ímpar ou par, que dependem de poder heróico com custo menor ou mais forte, e vai fazer com que seu poder heróico tenha um custo 0 naquele turno, pode ser importante. Então para mim essa carta vai ser meta sim em algum deck. Temos agora Sultraz, que é uma arma de guerreiro, custo 6, 4/4, com massacre, você pode atacar de novo. Lembra muito uma arma custo 5, 3/4, que podia só atacar minions, mas podia atacar várias vezes. É quase a mesma coisa. Porque massacre, se você mata uma criatura, você pode atacar de novo. Então você pode fazer isso 4 vezes. Só que a única diferença entre as duas é que essa você pode terminar com os Mork, você pode terminar com Face. Porque o último ataque você pode atacar Face. Essa carta é meio difícil de avaliar, muito difícil mesmo. Eu acho que ela custa muito pro efeito dela. E se custasse 5, acho que seria boa. Eu acho que essa carta é lixo, não tenho certeza, mas vou chutar lixo. Posso estar enganado. Falando agora de uma carta que eu achei muito interessante, Tempo Técnico, custo 3 de Paladino, seu herói fica imune até seu próximo turno. É até seu próximo turno e você joga no seu turno e não é um segredo, ou seja, custo 3, você joga essa carta, seu herói não pode morrer até o seu próximo turno. Você pode jogar outra dela, seu herói fica imune até seu próximo turno. A probabilidade dessa carta ser jogada em algum deck de combo é enorme. Eu tenho certeza que essa carta é meta no Selvagem. Para ela ser meta no modo padrão, depende se Sacerdote não, porque é amarela, perdão. Se Paladino for jogado no padrão, essa carta vai ser jogada. Se Paladino for uma classe esquecida no modo padrão, essa carta também vai ser esquecida, mas mesmo assim ela é uma carta muito interessante. Bom, falando agora de Guinchado, uma carta custo 1 de Bruxa. Descarte seu card de menor custo, causa 2 de danos a todos os lacaios, ou seja, é uma carta muito boa para controle, causa dano em área em 2, e se você não tiver criatura vai causar só dano nos adversários, e o efeito negativo de descartar uma carta pode ser boa, se você quiser depois trazê-la de volta com aquela carta que eu já mostrei antes, então para mim é uma carta assim de meta para controle, se Bruxa controle for jogado, eu com certeza vou tentar jogar ela em deck de controle, e para mim é uma carta muito boa. Bom, agora falando de uma carta de Ladino, custo 6, Barragem de Canhão, causa 6 de dano ao inimigo aleatório, repita para cada um dos seus piratas. A não ser obviamente que pirata volte, essa carta não vai ser jogada, e mesmo que ela volte, você tem que pensar que causa 3 de dano ao inimigo aleatório, e você tem que repetir para cada um dos seus piratas, ou seja, se você tiver 5 piratas vai ser 3 de dano aleatoriamente, mas o problema é um dano conjunto. Então se o cara tiver tipo 3 criaturas 1/1 e você e 4 piratas, vai causar 3 de dano numa carta custo 1, 3 de dano numa carta custo 1, ou seja, muito dano desperdiçado. Se fosse dano total e ping que nem mísseis arcanos, essa carta seria muito melhor. Então pra mim essa carta é só um grandíssimo lixo, e mais nada do que isso. Bom, falando agora de Flecha com Isca, custo 5 de Caçador, causa 3 de dano, massacre, ou seja, se matar uma criatura com isso, evoca um Demossauro, que provavelmente é uma fera, 5/5. Essa carta, pare e pense naquela custo 3, que se matar uma criatura, que basicamente aquela carta vai ser um massacre, evoca acho que um lobo 3/3. Você paga 2 de dano a mais para poder invocar uma fera com +2/2. Ou seja, basicamente aquela carta, só que mais para late game. Aquela carta já era boa, então essa carta pra mim, ela é pó. É uma carta que não vai ser boa no meta, porque eu acho que não vai ter um meta de controle em caçador, por mais que a Blizzard tente fazer isso desde a primeira coleção. Mas essa carta, se você quiser jogar com ela no deck controle de caçador, você tenta. Eu sempre tento fazer esse deck, então você pode desencantar, ou tentar fazer esses decks diferentes com ela. Então, mas pra mim ela continua sendo pó. Bom, como última carta dessa parte 1 aqui, da review das cartas de Jace Takan, a gente tem essa carta de guerreiro, custo 3, 3/2,
Se tiver um dragão na mão, destrua um lacaio inimigo ferido. Eu acho que essa carta é um completo pó e lixo ao mesmo tempo. Ela é ruim, mas também ela é pó, que ela é ruim sendo de alta raridade, então vai te gerar pó. Porque custo 3, 3/2 e esse status de carta custo 2, tem que ter um dragão na mão e ainda por cima o inimigo precisa estar ferido. São muitas condições e que nunca vão se manter. Então para mim essa carta é péssima, mas vai te dar pó. Bom, essa foi a parte 1 desse review. Eu vou estar fazendo mais uma ou duas, ou até 3 até o final, até o último dia, acho que lança dia 4, lembrando. E eu vou estar fazendo esses outros reviews, não deixando de se inscrever, de dar um like e compartilhar com amigos para poder ter mais reviews que nem esse. E basicamente é isso aí, vejo vocês na próxima e sayonara para todo mundo.